Vamos começar aqui por um assunto que pode ser polêmico. Fazer um ajuste de cor com os pigmentos dentro da fórmula de tinta ou fora? Mas antes disso, vamos explicar. Todas as cores automotivas, existe uma fórmula. A fórmula que o próprio fabricante utiliza para que a gente possa pesar exatamente aquela cor, aquela tonalidade. Só que quem já ajusta a cor, quem faz os ajustes, já sabe que essas fórmulas nem sempre ela tem uma fidelidade de cor. Fidelidade de cor, fidelidade de alumínios, fidelidade de pérola. Pode ser que ela saia distorcida, como na verdade 90% das cores saem distorcido. Sempre vai precisar de um ajuste de cor de um técnico de tinta. Em 90% dos casos, o técnico vai ter que fazer um ajuste. E você tem duas opções: ou você utiliza os próprios pigmentos da fórmula para fazer o ajuste, ou então você utiliza alguns pigmentos fora da fórmula. Qual que é o critério que eu utilizo? Como eu faço essa análise para saber quando eu tenho que utilizar um pigmento dentro da fórmula e quando eu tenho que utilizar um pigmento fora da fórmula? Primeira coisa, você precisa fazer a leitura da cor, né? Tom, subtom, intensidade, a pureza e o grão do alumínio ou pérola se a tinta for metálica. Você tem que fazer essa leitura desses 5 pontos. Se você não consegue fazer uma leitura, você não consegue saber se você vai precisar aumentar o grão do alumínio ou diminuir, deixar ele mais fino. Então, primeira coisa é ter o conhecimento se você precisa fazer algum desses ajustes, né? Na granulometria do alumínio. Porque, por mais que a gente ajuste o tom, o grão do alumínio pode ficar diferente. Quem ajusta a cor provavelmente já sabe disso. O tom e o subtom é uma coisa, o grão do alumínio e o grão do pérola é outro detalhe, é outra característica da tinta. Essa tinta for lisa, vai usar simplesmente pigmento liso e aí tá certo, é só o tom e subtom e tá tudo certo. Mas que mesmo assim pode ser usado um pigmento fora da fórmula. Agora você pode estar me perguntando: Rafael, quando eu vou utilizar esse pigmento fora da fórmula? Você vai precisar utilizar ele fora da fórmula quando dentro da fórmula não existir o efeito que você precisa fazer na cor. Agora, quem não utiliza o pigmento fora da fórmula é porque provavelmente não sabe fazer uma boa leitura, não sabe fazer uma leitura correta da cor e tem falta de confiança de entrar com o pigmento fora da fórmula. Isso mesmo, a gente só entra quando a gente tem certeza, e quem não entra às vezes é porque provavelmente não tem aquela confiança de fazer aquele ajuste com o pigmento fora da fórmula, tá? Olha só, um dos motivos que a gente precisa entrar é porque os carros hoje, a maioria dos carros são repintados, principalmente aqueles carros convencionais, né? Prata Bari, Prata Sirius, cores mais antigas, vamos também, né? A gente pode se falar porque os carros são, com grande certeza, são repintados, os carros mais antigos. E aí, como você vai ajustar? Olha só, esse grão de alumínio, vamos falar que a sua tinta sai com esse grão de alumínio aqui, ó. E você precisa deixar, o carro tá com esse outro grão de alumínio aqui, ó. Olha aí, como você vai conseguir deixar esse grão de alumínio igual a esse? Impossível. Impossível você fazer isso. Por isso você às vezes precisa acrescentar um pigmento diferente do que tem na fórmula. Isso não é só porque os fabricantes fazem a cor o padrão da cor de forma errada, não. É porque devido à grande variedade de marcas de tinta do mercado hoje, uma marca utiliza um tipo de alumínio, outra marca utiliza outro tipo de alumínio. Existe uma granulometria, né, de alumínio super fino, fino, médio, graúdo e extra graúdo. E além disso ele pode ser brilhante ou não. Então nós temos diversos tipos de alumínio hoje. Então a gente precisa entender, não só no alumínio como no pérola, né? Existe o pérola fina e o pérola graúda e o pérola especial ou xiralic ou brilhante, como chamam algumas fábricas, né? Cada uma tem uma nomenclatura diferente, mas no final é praticamente o mesmo pigmento. Então a gente precisa saber fazer uma leitura para entender isso, tá? E escolher usar um pigmento fora da fórmula ou não. É lógico que sempre que possível a gente vai usar um pigmento dentro da fórmula. Não tem lógica se o efeito que você precisa está dentro da fórmula e você não usar. Agora, se o pigmento que você precisa, o efeito que você precisa, ele não está dentro da fórmula, paciência, vai precisar sair da fórmula. Se você quiser ter um resultado mais preciso, se você quiser ter um ajuste
melhor, ter uma qualidade melhor no seu ajuste. E aí eu te pergunto, existem cores que já saem de fábrica distorcida, frente e ângulo invertido. Quem ajusta a cor sabe do que eu estou falando. Existem cores que saem frente azulado e ângulo avioletado, frente esverdeada e ângulo avioletado, frente avermelhada e ângulo azulado, e assim por diante. E aí eu te pergunto, se você não entrar com o pigmento provavelmente fora da fórmula, você não vai conseguir resolver, você vai entregar um resultado médio para o seu cliente. E o objetivo meu aqui é mostrar que existe um caminho melhor dentro da variedade que tem dentro do sistema tintométrico. Você pode entregar um bom resultado para o cliente, mesmo às vezes a cor não saindo tão boa. Existem algumas cores que são pesadas, só pesadas ali com a fórmula do fabricante, que já sai com metameria. E aí você precisa consertar um alumínio, você precisa consertar talvez um pigmento de cor, né? Um azul, um amarelo, um verde. Você precisa consertar ou diminuir ou aumentar. E um grande detalhe, o banco de cor, ele serve para isso. Se o banco de cor ele não servir para te orientar, não faz sentido ter um banco de cor. Então, o banco de cor é uma referência. Você não pode colocar todas as suas energias, ir lá e pesar toda a tinta de uma vez, somente a partir do banco de cor. Mas você pode tirar ele como referência. Você pode pesar metade da tinta, já cortando algum pigmento. Você pode pesar talvez um pouco menos, se você não tiver confiança do que você está fazendo. Mas usar um pigmento fora da fórmula é normal, desde que a fórmula não tenha o pigmento, o efeito que você precisa, senão você vai ficar sempre à mercê da fórmula ali, de uma regra que na maioria das vezes vai limitar o seu ajuste de cor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque gera grande polêmica isso nas redes sociais, e tem algumas pessoas ou técnicos de tinta que às vezes fica vidrado na fórmula, enquanto na verdade a gente precisa ter uma cabeça mais aberta e entender um pouco melhor. Tá bom? Como funciona isso? A gente é preciso usar um pigmento fora da fórmula? Vamos entender. Eu consigo usar, vou usar um pouco, onde eu posso entrar ou então diminuir depois, eu não estou pesando a tinta toda. A gente precisa ter essa flexibilidade para entregar de fato um resultado de excelência para o seu cliente, entregar de fato um resultado preciso para ele. E é assim que funciona. Você precisa primeiramente entender e ter o conhecimento para poder usar esse pigmento. Se você usar de qualquer jeito, realmente vai dar problema. Mas se você tem o conhecimento, sabe o que está fazendo, conhece o efeito real dos pigmentos, não só aquele efeito, né, que o fabricante te fala, mas você já testou na prática ali, já sabe qual que é o efeito. Faz muito sentido você ir lá e adicionar o pigmento para você ter um resultado melhor.